Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto. Hoje a gente vai aqui no nosso Cart Items, tá bom? Então a gente já fez aqui todo nosso layout. Então vamos aqui olhar, ó. Então aqui tá o projeto funcionando, tá? E esse aqui tá o projeto que a gente tá trabalhando. Então perceba que não tá funcionando. Eu vou adicionar um item aqui, ó. Eu vou adicionar 2 itens, 3 itens, para você ver, ó. Então eu vou lá, eu não consigo nem adicionar, nem remover. E detalhe, aqui no meu total aqui embaixo, aqui, ó, eu não tenho o valor dos produtos, a soma de todos os produtos. Então a primeira coisa, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos voltar aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, ó. Já está rodando o meu projeto, perceba que eu já estou rodando, tá bom? Se você não tiver com o seu projeto rodando ainda, você já roda aí, beleza? Pra gente não ter problema. Então vamos lá, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um estado, ó. Aqui para quê? Para me armazenar o total. Ou seja, a gente vai fazer essa parte aqui agora. A gente vai vir aqui, ó, total, e vamos fazer a soma de todos os produtos que tem aqui no meu carrinho e mostrar o valor total para finalizar o pedido. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Const, eu vou fazer o seguinte, ó. Total, vírgula 7, total. Vai receber um use state. E aqui eu vou inicializar ele com 0. Perfeito. Então, a gente acabou de criar aqui o nosso estado. Agora a gente tem uma sacada, que é o seguinte. A gente já fez, tá? Na aula passada, para a gente salvar os nossos dados no local storage. Quando a gente recarregar a nossa página, aqui a gente vai lá no local storage, aqui quando o use effect é executado, e a gente recupera os dados do local storage para a gente mostrar no nosso carrinho. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, aqui... Como a gente já viu, a gente sabe que o use effect aqui, ó, nesse caso, como eu estou usando um array vazio, ele vai ser executado apenas uma única vez. Então isso significa que toda vez que a minha página for carregada, esse use effect vai ser executado, vai no local storage e pega os nossos dados. Eu vou usar outro use effect aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Use effect. Então eu vou mostrar uma sacada bem interessante aqui para você. Ó, quando a gente usa um array vazio, significa que esse use effect vai rodar apenas uma única vez. Agora é o seguinte, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer que toda vez que a minha página for recarregada, ó, presta atenção, eu vou recarregar aqui, ó, beleza. Perceba que os meus dados mantêm aqui, mas aqui eu quero também que mantenha o valor total. Então para isso, eu vou criar aqui, ó, uma variável para mim fazer o seguinte, juntar o preço de todo mundo, porque perceba, o resultado total aqui é a soma de todos os produtos. Então eu tenho que fazer uma lógica para pegar esse produto, somar com esse e mostrar o valor total. Como que a gente faz isso? Eu vou aqui, vou criar uma variável, ó, vou colocar assim, vou colocar const new total, vai receber cart. Aqui eu vou entrar no meu carrinho e vou fazer o seguinte, eu vou usar, pessoal, o método reduce. O método reduce, eu vou explicar ele para você aqui, mas como essa aula aqui o intuito não é isso, eu posso trazer uma aula específica ensinando o use reduce. Mas basicamente o que é que ele faz? Ele tem aqui uma função anônima, ele recebe 2 parâmetros. Então aqui você pode colocar o nome aqui do parâmetro do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar dessa forma, tá bom? Então o que é que acontece? Ele recebe 2 parâmetros, que é o acumulador e o item, ou seja, o meu item ali original, que eu quero percorrer. Então o use reduce, ele percorre todos os elementos e ele junta todo mundo e coloca dentro do acumulador. O acumulador, ele inicializa com 0. Correto? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Essa função anônima ela vai retornar o meu acumulador, ó, o meu acumulador, mais o meu preço, que é o meu item, o preço do meu item, ponto price, vezes a quantidade. Então, item.quantity. Item.quantity. E aqui eu coloco esse 0, que é o valor inicial do meu acumulador. Então, qual é a sacada aqui, ó? Eu pego o meu reduce, eu percorro todos os meus itens do meu array. Perceba que eu estou percorrendo o meu carrinho de compra. A minha página aqui, ó. Imagine que eu entrei na minha página, eu fui no use effect, eu fui no meu local storage, recuperei os dados, se tiver. Se tiver esses dados, então perceba que aqui, ó, esse use effect aqui ele é diferente um pouquinho. Então, eu vou passar o seguinte, ó. Presta atenção à sacada que eu falei aqui, ó. Eu vou passar uma variável cart. Isso significa que toda vez que o meu estado aqui, ó, cart,
ele tiver alguma atualização, então esse use effect aqui, ele vai rodar. Então o use effect, a gente tem a possibilidade da gente passar vários observadores aqui, tá? Vamos dizer assim. Ele fica aqui, ó, esse use effect aqui, como eu estou usando essa variável cart aqui, então se o meu carrinho aqui tiver qualquer alteração, ele executa esse use effect. Esse use effect executa esse código. Então, a minha página carregou pela primeira vez, eu entro no meu local storage, recupero os dados, chamo a minha função setCart e seto o valor em cart. Então significa que o meu carrinho aqui acabou de ter uma atualização. Com isso, olha só, a minha variável está aqui. O meu useEffect também executa. Para sempre eu ia atualizando toda vez que eu adicionar um produto no carrinho, tá? Então, qualquer alteração que eu for fazendo, esse useEffect vai se rodar para ir acompanhando ali, juntar o preço de todo mundo. Aqui, pessoal, tem um errinho aqui que agora que eu estou prestando atenção. Se você prestar atenção, eu tenho aqui, ó, setCat. Tá vendo, ó? setCat. É setCart. Faltou um R aqui, tá? Ó. Então, setCart. Agora, presta atenção que aqui eu vou fazer o seguinte. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Lá embaixo, perceba que aqui eu tenho o meu botãozinho de finalizar. Se você prestar atenção, a gente for no site aqui, ó. Finalizar o pedido. E aqui eu tenho o total, só que tá de forma que eu passei manual. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu preciso fazer o seguinte, ó. Aqui é fácil. Aqui eu só faço assim, ó. Aqui eu pego agora pessoal? Eu pego o meu total. Lembra que eu tenho o meu total que recebe ali o valor total dos produtos. Ponto toFixed. Significa que eu vou passar duas casas de precisão. Agora com isso, toda vez que o meu carrinho aqui, ó, tiver alguma alteração, esse useEffect executa, tá? Só que tem um detalhe, eu preciso salvar isso no local storage. Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu faço o seguinte, ó, presta atenção, aqui ainda dentro de useEffect. Eu pego o meu set total, porque eu preciso pegar primeiro o meu set total, ó. E eu seto no meu set total o meu new total, ó. Então eu passo minha variável aqui, ó, new total, que recebe aqui essa lógicazinha aqui. Agora com isso, eu chamo meu set total, passando o valor para total, e eu vejo aqui, ó, embaixo aqui, ó, total, eu executo, eu exibo a minha variável. Se a gente for ver isso aqui, vamos ver aqui, vamos recarregar aqui. Vamos aqui, ó. Então perceba que eu tenho um total aqui, ó, de 101,80, que são a soma desses produtos. Se eu limpar o meu local storage, vamos limpar o local storage aqui pra gente ver uma coisa. Vou limpar aqui, ó. Deixa eu ir aqui em application, vou limpar o local storage, vou atualizar a página, atualizei. Então com isso eu tenho meu carrinho vazio. Se eu for aqui, eu vou adicionar um produto agora, adicionei um produto, vou no meu carrinho e eu tenho aqui, ó, 29, que é exatamente o preço aqui, ó, 29,90. Então tá aí, pessoal, a gente acabou de criar aqui aqui essa partezinha aqui. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar as funções para a gente incrementar os produtos, tá bom? E decrementar. Porque perceba, nossos botões ainda não estão funcionando, ó. Eu não consigo, eu vou adicionar mais um produto aqui. Vou adicionar mais um produto, você vê que a gente não tem nada que ainda funcional, ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá. Aqui eu vou criar duas funções. Então vamos aqui, ó. Aqui, eu vou usar aqui entre aqui abaixo do meu useEffect. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma função chamada handleIncrement, ó, que vai receber aqui uma arrow function. Beleza, então eu tenho a função handleIncrement. Eu tenho também, eu já vou criar a minha função handler. Então beleza, pessoal, eu criei as minhas duas funções. Vamos só ver se essas funções estão funcionando, tá? Eu gosto de fazer isso aqui. Então eu vou dar um alert aqui nessa aqui e vou colocar funcionou, tá? Funcionou e vou dar outro alert aqui. Alert funcionou. Ok, agora presta atenção que é o seguinte, deixa eu só fechar aqui. A gente tem essas duas funções criadas. Quem é que vai executar essas funções? Ó, perceba que eu tenho os dois botões aqui, ó. Eu tenho o meu botão aqui, ó, o meu primeiro, aqui, ó, meu botão aqui, meu primeiro, e depois eu tenho o segundo aqui, ó. Então eu tenho o botão de incrementar e decrementar. Então a gente faz o seguinte, pra gente chamar aquelas funções, a gente usa uma ação de clique aqui. Então eu vou colocar, ó, onClick, handle, não, perdão, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Essa função aqui, pessoal, é o seguinte, eu preciso mandar para essas funções, quando eu chamar essas funções, eu preciso mandar o ID. Correto? Então eu faço o seguinte, eu crio uma função anônima, onde essa função anônima eu vou chamar minha handle, eu vou colocar primeiro a decrement, e aqui eu passo quem? Item.id. Então eu vou passar o meu item.id. Ó, então eu tenho, perceba que eu estou fazendo aqui ó, o map no meu carrinho,
e eu mando aqui o item.id. Ele tá me dando erro porque eu preciso receber essa função. Então eu já vou fazer o seguinte, ó, id, dois pontos, e aqui eu preciso passar um number. Tá? Eu vou dizer que essa id é do tipo number. Perceba que, ok, tá me reclamando da outra aqui. Então já vamos fazer o seguinte, ó, number também, number. Então eu vou até já colocar a ação de clique aqui nesse outro botão aqui, ó. Então aqui eu já faço o seguinte, ó, click, uma função anônima aqui para executar a minha função handle increment aqui, ó. E eu passo como argumento o item.id, que é o identificador de cada produto que eu estou passando. Agora, se a gente for ver aqui, ó, eu vou colocar aqui entre template string, os alertas aqui para a gente fazer um testezinho. Aqui é só um teste, tá? Então eu vou colocar, ó, funcionou increment, colocar assim, tá? E vou passar aqui, ó, o ID pra gente ver qual o produto que a gente tá pegando ali. Eu vou só colocar aqui também, ó. Eu vou copiar aqui, ó, pra gente ser mais produtivo. E vou passar aqui, ó. Aqui é só pra gente testar mesmo a função, beleza? E aqui eu vou colocar não é increment, é o decrement. Ok. Agora vamos ver se está funcionando, ó. Eu vou clicar aqui no meu botão aqui, ó, demais. Pá, cliquei. Opa, funcionou increment 1. Olha só que interessante. Agora eu vou clicar no menos. Funcionou o decrement 1. Então você perceba que aqui, ó, quando eu clico no menos eu decremento, quando eu clico no outro eu incremento. Então tá funcionando a nossa função, está recebendo e tá recebendo o ID daquele produto específico. Correto. É isso que a gente quer. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Aqui na minha função, eu vou começar pela incrementar, pela função de increment. Depois a gente vai para decrementar. A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, ó, eu vou criar aqui eu vou criar esse código e depois eu vou explicando para você, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Update cart, vai receber cart.map, item return item.id igual a id. Aqui eu vou usar, pessoal, um operador ternário, tá bom? Então vou usar um operador ternário, item, vírgula. Eu chamo a minha função handleIncrement, eu recebo o ID como parâmetro. Esse ID representa aquele incremento daquele produto, tá bom? Daquele produto, o que eu estou incrementando ali. Aqui eu faço o seguinte, eu entro no meu carrinho, olha, eu entro no meu carrinho, porque eu estou no carrinho, itens do carrinho. Faço o map e eu verifico se nesse carrinho existe um item com o ID igual ao ID que eu estou passando. Se existir um ID... O que é que eu faço? Eu crio um novo array aqui, tá? Meus itens. E coloco o que já tem dentro desse novo array de objetos. E altero a quantidade, apenas a propriedade quantity em 1. Então isso significa que vai ser isso aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Imagina que eu vou clicando aqui, ó. Então, quando eu vou clicando, se existir um ID igual aquele que eu tô... passando, quando eu clicar eu entro no meu carrinho, faço o map, né, e verifico se existe o ID. Se existir um item com aquele ID, eu vou alterar apenas a propriedade quantity em 1. Isso significa que eu vou aumentando aqui a quantidade em 1. Aí, aqui o que é que eu vou fazer? Eu preciso, toda vez que eu for fazendo isso aqui, eu preciso ir também alterando o meu estado, tá bom? Ali de incrementar e também o meu local storage. Então, o que é que eu faço? Com isso, eu chamo aqui o meu setCart, e aqui eu faço o seguinte, passando update cart. Aqui eu vou atualizar em tempo real aqui ali a quantidade que eu vou vendo visualmente, 1, 2, 3, 4, etc. E eu preciso também salvar no local storage, tá bom? Então eu vou pegar no meu local storage.setItems, tá? Eu preciso criar a chave, eu vou criar a chave cart. Preciso transformar o meu objeto, tá? Lembre, toda vez que eu for salvar algum objeto, algum dado no local storage, eu preciso transformar em string. Eu passando aqui o meu update cart. Então eu transformo em string e depois salvo no meu local storage, tá bom? Como string. Então primeiro eu transformo aqui o meu local os meus dados em string. Se a gente for ver isso aqui, ó, eu vou incrementar para você ver, ó. Opa, já tá aumentando, pessoal, tá vendo? Ó? Já tá aumentando 59, 89, tá aumentando aqui também, olha só que interessante, ó, eu já consigo incrementar. Então, basicamente é isso aqui, essa aqui é a parte da gente incrementar. Então, a gente já tá conseguindo incrementar, pessoal, olha só que interessante. De novo, chama a minha função, recebe um ID, eu faço um map no meu carrinho, procuro
um ID igual o ID que eu estou passando. Se existir, eu mantenho aqui, tá, meu array de objetos. Tá, eu crio um novo objeto e apenas coloco o que já tem dentro desse novo objeto e apenas altero a quantidade, a propriedade quantity em 1. Então eu aumento mais 1, vou incrementando. Tá bom? Se não, aqui o meu item original. Aí depois eu chamo a minha função setCart, aqui ó, setCart, que é o estado, né? E passo aqui o valor, que é o new total, a minha variável total que recebe, perdão, aqui, pessoal, que recebe aqui esse resultado aqui do incremento. E também salvo no meu local storage. Agora nós vamos para o decrementar. Vamos lá. O decrementar, ele tem mais algumas coisinhas a mais pra gente fazer, tá bom? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Aqui no decrement, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variável const existing product, eu vou criar essa variável chamada assim, que eu vou receber aqui, eu vou entrar no meu carrinho, ponto. Aqui eu vou procurar, eu vou dar um find, ponto find, eu vou procurar no meu carrinho se existe um item que tem um ID que eu estou passando. Então aqui eu pego item, vou retornar o meu item, ponto .id, igual esse ID que eu estou passando. Aqui eu faço o seguinte, eu chamo a minha função random_increment, eu entro dentro do meu carrinho e procuro um item, um produto que esteja o mesmo item que eu estou passando. Se, aqui eu faço o seguinte, ó, se existem products, const, aqui eu coloquei foi um item, vou colocar um E, existing products. Se existem products, se existir esse produto, e aqui eu uso um E comercial, e existem products, se esse produto, né, ponto quantity, se a quantidade desse produto for maior do que 1, então olha só que interessante a sacada aqui, tá? Beleza, eu procuro no meu array aqui, no meu carrinho, se existe um ID igual ao que eu estou passando. Se existir um produto que tem um ID igual ao que eu estou passando, e se esse produto tiver a quantidade dele for maior do que 1, aí aqui eu uso essa lógica aqui, ó. Então aqui eu faço o seguinte, ó, const dateCart vai receber cart ponto, aí eu preciso dar um map no meu carrinho, né? Aí tem aqui, pessoal, usa a mesma sacada, tá? Aqui eu uso um operador ternário. Então, item. Item.quantity. Aqui é um pouquinho diferente, ó. Perceba que aqui eu estou incrementando, eu estou usando mais. E aqui eu estou usando o menos. Então é o seguinte, ó. Eu chamo a minha função, passo o ID. Primeiro, eu entro no meu carrinho e procuro se existe nos meus itens um ID igual esse que eu estou passando. Se existir aqui, ó, eu entro no if. Se existir esse produto que tenha, cujo esse ID bata, e que se esse produto, né, tiver a quantidade dele for maior do que 1, então eu vou entrar no meu carrinho, vou dar um map nele, vou procurar o item que eu estou querendo, tá, decrementar, e eu faço o seguinte, aqui eu crio uma nova cópia do meu array de objeto, mantenho e pego o que já tem e coloco dentro desse novo array de objetos. E aqui eu altero apenas a quantidade, a propriedade, item quantity, e decremento em 1. Olha só que interessante, pessoal. Então você vê que é bem interessante. Então por que eu estou usando aqui o maior do que 1? Porque, deixa eu mostrar para você uma coisa. Eu só posso decrementar se a quantidade aqui for maior do que 1. Eu não posso, um exemplo, decrementar de 1, porque não vai para 0. 0 não existe. Entendeu? Então, o que é que eu faço aqui com isso? Beleza, então eu vou decrementando nesse caso. Ah, se for maior do que 1, então quando eu clicar no botão de menos, eu vou decrementar. Eu procuro o produto que tem esse ID e altero a propriedade quantity em menos 1. Não esqueça, pessoal, sempre que eu fazer isso aí, eu sempre tenho que atualizar o meu estado e o meu local storage. Então eu entro aqui ó, no meu setCart, passando update cart. Você pode estar me perguntando nesse momento assim, ó. Tá, eu tenho uma dúvida. Por que você está usando aqui o update cart aqui nessa função e também na função increment não está dando conflito? Lembre, pessoal, a gente tem uma coisa que se chama escopo aqui. A gente tem escopos. Então a gente tem escopo global, escopo de função. Então as variáveis que são declaradas em escopo de função, elas não existem em outro escopo.
ela não existe em outro escopo, tá bom? Então, não dá conflito. Então, eu posso usar aqui, ó, nessa função, essa variável aqui, updateCart, tem o mesmo nome dessa, mas essa não sabe que essa existe, e nem essa sabe que essa existe. Então, por isso não tem problema nenhum. Então, eu atualizo o meu carrinho pra gente ir vendo, pessoal, diminuindo em 1. Exemplo, 5, 4, 3, 2, 1. No meu setCart. E eu preciso também salvar no meu local storage. Então, local storage.setItems. A gente não pode esquecer de passar a chave. Então, cart. Transformo o meu objeto em string e salvo aqui no local storage. Então, update cart. Com isso, a gente já consegue ver alguma coisa. Ó, então, com isso, vamos lá. Ó. Se eu for aqui, eu já consigo decrementar, ver uma coisa. Eu clicar no menos para você ver. Olha só, pessoal, já estou conseguindo, ó, 59. E, ó, tem um item. Agora, perceba que, ó, eu aumento, ó. Tá vendo? Então, os preços aqui, ó, embaixo aqui, o valor total vai diminuindo. Agora, vamos fazer que quando ele chegar em 1, se eu clicar no menos, não pode ir para 0. E eu tenho que excluir. Então, vamos lá, ó, vamos voltar aqui, ó. Então, beleza. Se existir esse produto e a quantidade dele for maior do que 1, então eu vou decrementar. Beleza? Em menos 1. Agora, se. Então, eu uso aqui, ó. Se não ou se. Então, presta atenção aqui a sacada, ó. Se não ou se. Deixa eu só fazer assim. Existing products, e aqui eu uso ainda, ó, existing products for igual a 1, então presta atenção aqui, pessoal, que é o seguinte, se a minha quantidade for igual a 1, quando eu clicar no menos, é para mim excluir o produto. Então é aqui que eu entro a técnica de excluir o produto. Então o que é que eu faço? Então se existir esse produto e a quantidade dele for igual a 1, então aqui eu faço o seguinte, ó, então eu vou criar outra variávelzinha, updateCart. Aí eu vou entrar no meu carrinho, ponto filter, eu vou usar o método filter e eu vou explicar esse método aqui pra você, tá bom, pessoal? Item, return, item.id, diferente desse ID. O que é que isso significa, pessoal? O que é isso daqui, ó? Então, se a quantidade dos meus produtos aqui, ó, for igual a 1, então o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar, aí se for igual a 1 e eu clicar no meu botão de menos, então o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu carrinho .filter e vou fazer o seguinte, eu vou retornar apenas o item que não tem o ID que eu estou recebendo. Então, eu vou retornar os itens que seja, deixa eu colocar mais um igual aqui, tá? Aqui é 2 igual, tá, pessoal? Que é diferente do ID que eu estou passando. Então, significa que esse ID aqui que eu estou passando na função, ele não existe mais. Ele já foi excluído. Então, tem que retornar para mim apenas os IDs diferentes daquele que eu estou passando. Então, com isso, eu excluo o meu item do carrinho. E nunca posso esquecer de quê, pessoal? De sempre atualizar o meu estado. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, set cart, passando update cart. E também não posso esquecer do meu local storage, .set item, aqui eu passo a minha chave, né, cart, para me recuperar, e transformo o meu objeto em string, não posso esquecer isso, update cart. Pronto, com isso a gente criou a nossa lógica de excluir os produtos. Se a gente for ver agora, ó, vamos lá, eu vou clicar no menos. Então eu estou aumentando, estou diminuindo, eu estou tendo um probleminha aqui, pessoal, não estou conseguindo excluir, né, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui, peraí. Aqui é o seguinte, pessoal, ó, existe products.quantity, eu tinha esquecido da propriedade, quantity, eu tinha esquecido da propriedade aqui, ó, quantity, agora sim com isso eu vou conseguir. Vamos ver se a gente consegue, ó, vou aumentar em 2, vou diminuir 1, clicou de novo no menos, pá, excluí. Vou clicar no menos, ó, eu tenho 2, agora eu vou clicar no 1, e se eu clicar, significa que se for igual a propriedade, né, item.quantity, for igual a 1, então se eu clicar para menos, para mais eu posso. Agora, para menos eu não posso, porque não existe um produto igual a 0. Então, se eu clicar para menos, eu vou excluir do carrinho. Então, tá aí, pessoal. A gente acabou de criar a nossa lógica. Tá funcionando, ó, bonitinho, ó. Então, a gente acabou de criar. Eu consigo incrementar, decrementar, e se for igual a 1, eu excluo. Então, eu vou explicar mais uma vez para você. Render decrement. Quando eu chamo a minha função render decrement, eu recebo um ID, eu faço um find no meu carrinho, verifico se existe um ID igual a esse que eu estou passando. Se existir um ID e a quantidade
dele, né, o produto que representa esse ID, a quantidade dele for maior do que 1, eu não posso excluir, decrementar para menos, eu tenho que decrementar para mais. Então significa que se eu tiver de 5, eu posso decrementar para 4, 3, 2, 1. Então se for maior do que 1, então o que é que eu faço? Eu entro no meu carrinho, procuro o ID igual ao ID que eu estou passando, e o que é que eu faço? Altero apenas a propriedade quantity em -1. Aí eu chamo a minha função setCart, salvo o estado visualmente para me ver, e salvo no local storage. Para mim, quando eu entrar no meu carrinho, toda vez que eu voltar, eu ver se o correto. Se não, ou se a quantidade do meu produto for igual a 1, a propriedade quantity for igual a 1, então significa que se eu der mais um clique para menos, eu não posso ir para 0, eu tenho que excluir. Então o que é que eu faço? Eu entro no meu carrinho, faço um filtro e retorno apenas os produtos que tem um ID diferente do ID que eu estou passando. Significa que eu vou limpar ele do local storage. Vou limpar ele e excluir. Aí eu chamo a minha função setCart, atualizo o estado, chamo a minha função local storage aqui, ó, né? Chamo o meu local storage e salvo esses dados. Com isso, a gente acabou de criar, pessoal, a nossa lógica. Olha só que interessante. Então eu consigo agora adicionar itens, ó, consigo ir no meu carrinho, consigo ver o valor total aqui, ó. Se eu aumentar mais aqui, ó, e esse último aqui, ó, pizza 4 queijo para 2, eu atualizo também aqui, ó. Então eu vou clicar no 2, ó, eu atualizo aqui embaixo também, ó, em tempo real, ó. Eu vou excluir, ó, posso excluir, ó, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, excluir tudo, excluir tudo, excluir tudo. Pronto, limpei meu carrinho. Agora, o que é que a gente tem, pessoal? A gente precisa criar a função que vai ser responsável por enviar o pedido para o WhatsApp. Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa, a gente vai criar uma função aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, const, eu vou criar a minha função aqui de handle what order app. Order app. Vai receber uma arrow function aqui. Muito bem, então a gente criou a nossa função, que é a função que vai ser responsável por finalizar nosso pedido. Eu preciso chamar essa função aqui embaixo, ó. Perceba que eu tenho um botão último aqui, aquele botãozinho verde, tá? Ó, ainda ele tá aí. Então eu preciso, quando eu clicar nele aqui, ó, deixa eu entrar no meu carrinho, ó, adicionar um item. Deixa eu adicionar um item. E lá. Perceba que eu tenho um botão, ó, finalizar aqui, ó. Então quando eu clicar nesse botão, eu tenho que finalizar. Então eu vou chamar a minha função lá. Então eu vou usar um onClick e vou chamar a minha função render what's order app. Então perceba que eu não preciso criar uma função anônima para chamar ela, eu já chamo direto, tá bom? Então se eu executar ela, eu já consigo chamar ela. Vamos só testar, um alert aqui. E vou dar um hello. Vamos testar aqui, ó. Beleza, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Pá, cliquei, ó lá, hello. Então tá funcionando a minha função, pessoal, beleza? Ok, então com isso tá funcionando. Agora a gente precisa fazer o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem um detalhe muito importante aqui. Imagina o seguinte, o nosso horário de funcionamento da nossa pizzaria, se a gente for ver, deixa eu voltar aqui, é de segunda a domingo das 6 horas à meia-noite, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu preciso criar uma função para, um exemplo, se eu fazer um pedido nesse momento aqui, ó, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, são exatamente as 13 horas e 54 da tarde, então 1 hora, então não faz sentido eu fazer um pedido agora e fazer todo o processo porque a pizzaria está fechada. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Se eu tentar finalizar uma compra nesse momento, eu vou dar uma mensagem, dizer que a pizzaria está fechada, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu const is open, é o nome da minha função, tá bom? Ok, uma funçãozinha anônima. Opa, esqueci aqui a flash maior que. Então, é a minha função que vai validar se vai estar aberto ou se não. Aqui eu vou criar aqui, ó. Const, eu vou criar uma função e vou colocar current hour, ou seja, hora atual. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou receber new date .get hour. Eu vou pegar a minha hora atual, tá bom? Então é uma funçãozinha que eu consigo pegar aqui a minha hora atual. E eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar, ó, um return current hours maior ou igual a 18 e current hours menor do que 24. Então aqui, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou fazendo aqui meio que uma condição aqui, ó. Se o meu horário for maior ou igual às 18 horas, tá? Se for maior ou igual às 18 horas e a minha hora atual for menor do que 24, então significa que se for igual a 18 horas, a minha pizzaria está aberta. Se for maior, até chegar na meia-noite ali, está aberto. Ou menor que 24. Então, essa condição é verdadeira. Se condizer aqui, se o meu horário atual for menor ou igual a 18 horas e menor que 24, essa condição é true. Tá bom? Se não, ela é falsa.
Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu já faço o seguinte, ó, dentro da minha função, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar um if aqui, ó. Se is open, fazer assim, ó. O que significa? Quando eu uso isso aqui, eu tô negando. Então significa que se não condizer com isso aqui, ó, então se essa condição for falsa, eu retorno aqui alguma mensagem. Então eu vou dar um alert e vou dizer o seguinte, ó, fechado no momento. Estamos aberto de segunda. Aqui, pessoal, vai depender do jeito que você vai querer. Ou domingo a segunda, a sexta. Eu vou colocar de segunda a domingo. Vou colocar assim, ó. De segunda a domingo. Eu vou colocar 18. Aqui eu vou colocar meia-noite. Se a pessoa tentar finalizar esse pedido antes desse horário aqui, ó, antes do que 6 horas, menor do que meia-noite, do que 24, meia-noite, então eu vou dar esse alerta aqui, ó, fechado no momento. A gente já pode até testar isso aqui. Deixa eu ir aqui no meu carrinho e tentar finalizar. Olha lá, pessoal, ó, fechado no momento. Estamos abertos de segunda. Então, se eu tentar finalizar, ó, já me dá um erro aqui. Agora, a gente tem outra sacada, que é o seguinte, pessoal, a gente precisa dar um return aqui, ó, porque senão eu vou entrar meio que aqui num problema. Então, eu dou um return, tá, ó, return. Então, com isso, a gente dá um return aqui, tá bom? Não pode esquecer de dar esse returnzinho. Agora, pessoal, a gente vai validar os campos, porque imagina o seguinte, não faz sentido eu enviar esse pedido se esses campos estiver vazio. Então, se esses campos estiver vazio, eu não posso enviar o pedido. Então, vamos validar. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos tirar isso aqui, ó, para a gente poder validar os campos. Então, primeiro, vamos comentar aqui isso aqui, essa verificação do horário, tá bom? Que não, a gente não vai conseguir fazer o teste para enviar o nosso pedido. Aqui eu faço o seguinte, ó, se eu uso outro if aqui, tá, pessoal? Dentro da função aqui principal, tá? Dentro da função handle what's order app. Aqui eu faço o seguinte, ó, se eu vou negar aqui, ó, fields.name, o que é que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu tô dizendo o seguinte, ó, se o meu campo, né, ponto as propriedades aqui, ó, significa que se tiver, quando eu uso isso aqui, ó, uso exclamação, eu tô negando. Então significa que se tiver vazio, aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Opa, eu vou fazer ou fields, eu não posso esquecer daqui do ponto de exclamação, não esqueça, tá? Que eu tô negando. Ponto last name, e aqui eu ainda vou fazer o seguinte, ou fields, ponto. Aí aqui eu vou colocando aqui, ó, name, last name, vou colocar o street, né, que é a rua, ou fields, ponto, e aqui eu consigo, ó, eu vou colocar a rua, eu vou colocar o bairro, ó, ou bairro, ou ainda colocar ou fields, ponto, falta aqui ainda o number, ou ainda fields, ponto, o telefone, né, falta o telefone. Então isso significa que se todos esses campos tiver vazio, eu não posso enviar o pedido. Ou seja, tipo, eu tenho que deixar os campos tudo preenchido. Tudo são obrigatórios. Então, nome, sobrenome, a rua, o bairro, o número e o telefone. Então, significa que se tiver vazio, esses dados tiver vazio, então eu dou aqui um alert. Aqui você pode usar, pessoal, personalizar um pop-up bonitinho para fazer alguma coisa do jeito que você quiser, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Por favor, preencha todos os campos. Ó, colocar assim, ó, por favor, preencha todos os campos. Tá bom? Então assim a gente consegue validar bonitinho. E eu não posso esquecer de um return. Eu dou um returnzinho aqui. Vamos tentar ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu só entrar aqui, ó. Vamos lá. Se eu tentar aqui, ó, enviar qualquer coisa aqui, ó. Um exemplo. Se eu tentar alguma coisa, claro que a gente ainda não vai fazer algumas coisas, tá vendo? Ó, por favor, preencha os campos, tá vendo? Então já é obrigatório. Então já tenho que preencher todo mundo, ó. Todo mundo eu tenho que preencher. Opa, aqui rua, número e bairro. Se eu tentar aqui finalizar, aí agora sim, ó, você vê que ele não reclama mais, tá bom? Muito bem. Então tá aí funcionando, pessoal. Então a gente já conseguiu validar o horário e também aqui os campos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa enviar, de fato, as mensagens com o nome dos produtos, tudo bonitinho para, tá bom? Pro estabelecimento. Então, ainda dentro da função aqui, ó, dentro da função, ó, tá bom? Dentro da função, eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou criar aqui uma const, uma mensagenzinha aqui, ó. Const. E vou colocar order message. Vai receber o meu cart. Eu vou entrar no meu carrinho. Ponto map. Eu vou dar um map no meu carrinho. Tá bom? E vou pegar o item e vou retornar o... Aí aqui tá sacado. Aqui dentro eu faço o seguinte, ó. Aqui eu vou usar de fato aqui agora o meu template aqui, ó. Meu template string. E aqui é para me passar os dados aqui de forma bem, vamos dizer, dinâmica. Tá bom? Então aqui ó, eu vou pegar o meu item. Ponto quantity, que é a quantidade que eu vou mandar para o estabelecimento. Ah, quantidade, tanta quantidade. Ainda. Aí aqui eu dou um espaçozinho aqui, ó. E aqui você pode colocar vírgula, se você quiser. Aqui eu vou ainda pegar ainda o meu item, ponto, name, ou seja, ponto a quantidade e o name também dos meus produtos, vírgula. E aqui o que é que eu vou fazer, ó? Aqui eu vou dar um ponto join, tá? Eu vou pegar, juntar todo mundo aqui e vou dar uma quebra de linha, tá? Então, barra N. Ok. Agora eu vou criar outra mensagenzinha aqui, ó. Outra variável, perdão, const, e vou colocar fields message. Vai receber, significa que é o quê? Aqui é a quantidade do produto, essa variável vai ser atribuída à quantidade do produto e o nome do produto. Essa outra aqui, ó, field message, é os dados dos meus campos. Então, perceba que aqui, ó, vai receber aqui, ó, um exemplo. Aí aqui eu faço o seguinte, ó, nome. Aí aqui a gente vai mandar o nome da pessoa. E aqui eu dou fields, então fields.name, é o nome do cliente. E aqui ainda eu dou um sobrenome. E dou aqui um fields.lastname. Eu dou um vírgulazinha. E depois aqui eu faço o seguinte, ó. O WhatsApp, eu preciso passar também o WhatsApp, né? Então eu vou colocar o WhatsApp, né? E aqui eu coloco o número, tá? Do caso que o usuário vai mandar para o estabelecimento. Então eu dou aqui um field.phone. Dou um vírgulazinho de novo. Agora o endereço. Então, endereço, 2 pontos. Aqui é os dados de endereço. Então eu pego fields. A rua, né? E ainda, aqui eu posso quebrar para baixo aqui, tá, pessoal? Mas enquanto estiver cabendo aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui é o número, né? O número da casa. Aqui, pessoal, você pode colocar mais dados se você quiser, tá bom? Eu tô colocando, esse aqui é o suficiente, eu acho, né? Fields. Ponto number. Opa, ponto number. E aqui eu vou colocar o bairro. Bairro. 2 pontos. Vamos quebrar para baixo, pessoal, porque agora já deu aqui, né? Bairro. E aqui eu coloco fields. O bairro. Então, com isso aqui, pessoal, a gente acabou de criar nossas variáveis aqui para receber esses dados. Agora aqui tem um detalhe bem importante. É o seguinte, eu vou criar ainda outra variável aqui, ó, que é o seguinte, ó, const, e aqui eu vou colocar, ó, né? WhatsApp, URL. Significa que é a URL, onde vai abrir, porque eu vou sair do site para mim entrar no WhatsApp. Então eu preciso fazer isso aqui. E aqui eu faço o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no HTTPS, né? HTTPS, //. Aqui, pessoal, o link pra gente abrir o WhatsApp, tá? Então, wa.me. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui é o número do telefone que você vai pôr aqui, ó. Barra. E você vai pôr o número do telefone, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui você pode passar também de forma dinâmica. Text vai receber. Aqui eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o end. Aqui, ó. Encoder components, URL, né? Aqui é pra gente fazer o encoder ali na URL. Tá bom? Muito bem. E aqui eu passo que eu vou criar um customer. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui, pessoal. Eu vou criar logo aqui, ó, antes aqui, ó, uma variável ainda para receber essas duas variáveis aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, const, tá bom? Const, eu vou colocar, ó, customer message, ou seja, customer message significa aqui, ó, que é os mensagens aqui dos clientes, tá bom? Então customers message vai receber, e aqui eu vou colocar o pedido. Esse aqui é o que vai na URL, tá bom? Ali quando eu enviar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, pedido,
pedido, dois pontos aqui, ó. E aqui eu vou dar um /n, aqui, ó, pedidos. E aqui eu só chamo as minhas variáveis, pessoal. Olha só que interessante. Eu vou passar primeiro a minha variável aqui, ó, order message, que é essa primeira aqui, ó, que recebe a quantidade e o nome do produto. Eu dou um /n também para quebrar um abaixo do outro. E aqui eu passo o meu total. Eu vou passar aqui, ó, total, que vai ser o valor total. Ponto to fixed, eu vou usar dois números de precisão na casa decimal. Aí depois eu dou um /n de novo. E agora eu vou colocar, aqui eu vou colocar agora essa última variável, fields, que é os campos, os dados da pessoa. Aí você pode, pessoal, formatar do seu jeito. Eu quero isso primeiro, etc. Então eu estou mandando aqui, ó, armazenando em mensagem do cliente. A order, que é aqui no caso a quantidade e o nome do produto. O valor total, que é do meu estado lá, ó, total, ó. Então eu vou mandar o valor total também, com dois números na casa decimal. E o field message, que é os dados da pessoa, o nome, sobrenome, o bairro, etc. Tá bom? Então com isso, aqui eu faço o seguinte, ó. Quem que eu vou encriptar aqui, ó? Encoder URI components. Esses dados aqui, ó. Então eu vou pegar o customer, então customer message. Eu vou encriptar, vamos dizer assim, tá? Para um exemplo, pessoal, se eu mandar um exemplo, quando eu uso isso aqui, ó, lá na URL, não vai mostrar os dados, vai ter alguns caracteres, vou conseguir codificar alguns dados ali na URL, tá bom? Ok, agora com isso, o que é que eu faço? Eu criei a minha URL aqui, ó, do meu WhatsApp, e passei para abrir na URL esses dados. Agora eu preciso fazer o seguinte, ó, o window, eu preciso sair da minha tela da minha aplicação. Então, window.location, location.href. .href. Então, com isso, eu vou sair do meu site aqui. Então, aqui, ó. Então, com isso, ó, Windows, Location, tal, URL. Com isso, vamos ver agora se vai funcionar, né? Ok, então, bonitinho. Vamos lá. Vamos aqui, ó, entrar aqui. Vamos fechar um pedido aqui, ó. Eu vou adicionar mais outras coisas aqui, ó. Eu vou adicionar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, 5 pedidos. Ah, beleza, eu não quero isso aqui não, eu não quero esse aqui não, eu só quero esse aqui. Então no total deu R$ 74,90. Vamos finalizar. Opa, por favor preencha todos os campos. Então vamos lá. Pedro Pereira. Aqui eu vou colocar o nome do telefone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou colocar Rua Glória, colocar Rua Glória, o número 34, o bairro Santo Antônio, Parque Santo Antônio. Vamos enviar o pedido, finalizar o pedido. Opa, pessoal, e tá aqui, olha só, funcionou então, ó. Pedido: uma pizza marguerita, uma pizza de atum, um Sprite lata. Aí aqui tem, ó, o preço, né? Aqui eu errei aqui, eu botei foi N-Bomb, é o nome aqui, ó, aí. O nome, eu tenho que colocar aqui o nome, aí o nome Pedro, sobrenome Pereira, o WhatsApp, aqui tem o WhatsApp da pessoa, endereço, Rua Glória, número 34, bairro Parque Santo Antônio. Olha só, pessoal, já tá, a gente já tá conseguindo enviar o pedido. Deixa eu só colocar aqui, ó, eu errei aqui o nome, né, cadê o número, aqui, ó, eu botei foi um B aqui, ó, nome, agora sim. Então eu tenho aqui, ó, o valor total, vamos ver aqui o valor total, posso dar uma separadinha aqui, valor total... 74. Aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo... Assim vai resolver alguma coisa. Deixa eu enviar novamente. Deixa eu voltar. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Telefone. Rua. Só pra gente fazer um teste aqui. Finalizar o pedido. Pedido, beleza. Nome, sobrenome. Tá, beleza. O que eu posso colocar aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu não coloquei, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Eu tenho que colocar pra ficar legal. Então eu vou colocar aqui, ó, total, né? Pra gente, total, porque não a gente vai ficar perdido, né? Total, e aqui eu vou colocar um símbolo do dólar aqui, ó. Então significa que é o total. Eu preciso disso aqui pra mim, que não vou ficar meio que perdido aqui. Agora sim, vamos de novo, novamente. Vamos voltar. Pedro Pereira. Telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a rua. Rua Glória. Número 34. Parque Santo Antônio. Faltou um acento aqui, não tem problema não. Parque aqui, ó. Parque Santo Antônio. Vamos finalizar? Beleza. Olha só, agora sim, ó.
Então, eu tenho o pedido, uma pizza marguerita, uma pizza de atum, um Sprite lata, e aqui sim, ó, total. Aí eu tenho R$ 74,90. Aí, nome. Aqui a gente, pessoal, como eu falei, você pode formatar do jeito que você quiser. Pedro, sobrenome, Pereira, WhatsApp, endereço, tô ruim aqui, hein? É rua, coloquei Rua Glória, número 34, parque. Então, com isso, pessoal, aqui, você vai iniciar a conversa. Nesse caso, como não existe esse número aqui, ó, beleza, mas se existe esse número, você ia iniciar a conversa. Então, você ia enviar esse pedido para o estabelecimento. E o estabelecimento ia receber o seu pedido. Com isso, pessoal, a gente acabou de criar aqui, de validar bonitinho. Agora, vamos aqui ativar a função aqui, ó, de validar o horário, porque também não faz sentido. Agora, beleza. Com isso, vamos tentar agora enviar novamente. Então, vamos preencher aqui os dados. Pedro Pereira, telefone 9999. Eu não validei tamanho aqui, tá, pessoal? Rua Glória. Isso aí fica pra vocês, exercício pra você, tá bom? Validar isso aqui, ó. Pode usar regex, você quem sabe. Número 45, bairro Parque Santo Antônio. Vamos finalizar. Tá, olha só, pessoal. Mesmo que eu preenchi aqui os dados, ele já cai ali na função de fazer o horário. Então, fechado no momento. Estamos abertos de segunda a domingos, das 18 à meia-noite. Então, tá vendo, pessoal? Que interessante. Agora eu já tô conseguindo validar tudo bonitinho. Se eu, quando chegar 6 horas em ponto, aí sim, essa função já não vai ser falsa. Então isso aqui, ó, já vai ser falsa aqui, ó. Já vai ser verdadeiro, perdão, vai ser verdadeiro. Aí sim, aí eu já ignoro esse if aqui, ó. Eu ignoro esse if e já entro direto porque eu tenho que fazer. Quando chegar o horário correto aqui, que a gente colocou aqui, aí essa função aqui, esse if já sai fora. Tá bom? Então não é executado. Então com isso, pessoal, a gente acabou de criar o nosso projeto. Então tá aí bonitinho. A gente criou os estados para mostrar o total, a gente fez a função de incrementar, de decrementar, a gente também fez a função de validar aqui o horário de funcionamento, a gente criou também a ordem do pedido e enviou bonitinho. Então a gente terminou o nosso projeto, pessoal, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, eu espero que você tenha gostado do projeto, tá bom? Então fique aí para você fazer o que você quiser fazer, tá bom? Se você quiser pegar, alterar, fazer as suas alterações. Ah, tá faltando isso, colocar algo a mais. Tá aqui, eu não fiz tudo aqui. Por exemplo, eu não validei os campos. Então, beleza, só para caber tantos, o valor de caracteres. Você pode fazer isso aí usando regex, tá, pessoal? Mas beleza, eu não fiz isso aí não. Aí fica pra você, tá bom? Fazer. Mas você vê, inclusive você pode pegar todo esse projeto e integrar aí com um banco de dados. Ah, eu não quero um banco de dados, eu quero brincar, eu quero jogar um SQLite aí, pode jogar. Ah, um Postgres, você quem sabe. Aí fica, ou até um Firebase, pessoal. O próprio Firebase dá pra você criar tudo bonitinho, né? Então você não vai se preocupar com API. Você não, beleza, eu não quero me preocupar com API, nada disso, com load balance, nada. Então você entra você usa um BAS, que é um back-end as service, tipo o Firebase. Então, o Firebase já tem tudo para você. Você só vai se preocupar com front. Você já vai a API, tudo, ele já dá tudo para você, tá bom? Então, com isso fica muito mais fácil. Então, você quiser um negócio profissional mesmo, levar a sério, aí você pode usar um Firebase, tá bom, pessoal? No seu projeto e fica à vontade. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do projeto. Beleza? A gente vai trazer mais projetos bons pra gente praticar. E meu canal aqui, como vocês sabem, pessoal, é muito mão na massa, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima, tá bom? Se você gostou desse projeto, se ele fez algum sentido, ou se vai fazer, pessoal, já deixa aquele like aí, já se inscreva no nosso canal. Não custa nada, pessoal, você se inscrever no canal. Pelo contrário, vocês só vão ter benefícios, tá bom? E é isso aí, pessoal. Então, um abraço e até a próxima. Valeu!